Os 6 maiores vacilos do governo Lula, um governo cheio de inconsistências. O governo Lula chegou pregando uma série de mudanças, mas na verdade o que vem entregando é uma série de hipocrisias, tão longe, muito distante daquilo que prometeu em campanha. A primeira delas, o orçamento secreto. Lula veio de crítico a praticante. Em 2022, ele falava que o orçamento secreto do Bolsonaro era uma vergonha nacional. O que ele fez no ano seguinte, quando foi eleito? Distribuiu mais de 19 bilhões de emendas parlamentares sem transparência. Ou seja, 3 bilhões a mais do que o próprio Bolsonaro distribuiu. É ou não é um hipócrita? O segundo ponto são os juros, a taxa Selic. Todo mundo lembra o Lula atacando os altos juros que veio do governo Bolsonaro através do Roberto Campos Neto. E quando o próprio Lula trocou a presidência do Banco Central, os juros continuaram a subir. Inclusive hoje em patamares maiores do que estavam no governo Bolsonaro. Ou seja, criticou o seu adversário, mas não mudou na prática em nada. Continuou com a mesma política de juros altos. Terceiro ponto, os gastos públicos, o teto de gasto. Durante a campanha, Lula também prometia respeitar o limite de gastos do governo, que já estourou na própria transição do governo em 143 bilhões. E no ano seguinte, o ano de 2024, estourando em mais de 200 bilhões de reais. Ou seja, nas ideias, o Lula falava de prudência. Na prática, estourou, explodiu o limite de gastos do Brasil. E o quarto ponto não podia ser outro senão relações internacionais. O Lula, durante a campanha, pregava que ele ia ser um ferrenho defensor da democracia. Em 2022, chegou até a afirmar que Nicolás Maduro, o amigão do Lula, devia respeitar mais os direitos humanos. Mas, em 2023, voltou a abraçar o seu amigão Nicolás Maduro e também voltou a elogiar Cuba, dizendo que Cuba é uma democracia plena. E em 2024, fechou os olhos para as acusações de tortura que acontecem no estado ou no país ditador lá da Nicarágua. O Barbudo tem um discurso, uma falácia moralista, mas na prática acena toda hora para regimes autoritários. Contradição é Lula. Lula é contradição. E o quinto ponto, que é o inacreditável, que é o combate à corrupção. Lula prometeu que evitar erros repetidos e não ia voltar a aceitar os mesmos erros do passado, principalmente falando de corrupção no seu governo. Mas o tempo passou, tivemos questões de rachadinhas do MEC e o último caso que a gente está vendo, a grande fraude bilionária do INSS, que se intensificou durante o governo Lula, passando de 2 bilhões de reais. Ou seja, aquele governo que se dizia limpo e que nós sabemos que nunca foi, não evitou coisa nenhuma as velhas práticas. E o sexto ponto, a homenagem a Marina Silva, questão ambiental, desmatamento zero na Amazônia. Essa era a promessa do Lula em 2022. Pois bem, em 2023 a Amazônia bateu o recorde de desmatamento. Em 2024 as multas para quem desmatou foram canceladas. E agora temos que aceitar que o discurso sempre foi muito bonito, mas a prática é sempre a mesma, é sempre pior do que já foi. Então o Tiririca estava sempre errado, pior do que está, sempre fica, principalmente com o PT. Não vou repetir as mesmas palavras e implorar toda vez para você seguir, curtir, comentar, compartilhar. Você já sabe disso.